Adif 11, o FIINFRA da Quineia. Vamos ler o relatório de julho de 2025. Vamos continuar acompanhamento do FIINFRA. Ao que parece, tem uma situação periclitante em relação a um dos acionistas aqui de um emissor de debênture que o fundo tem em sua carteira. Veremos então qual é a atual situação dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Cadif tem aí um patrimônio total de 2 bilhões e 600, a cota patrimonial a R$ 126,80. A última distribuição do fundo segue lá R$ 1,00, um volume médio na B3 de 2 milhões e 500, 41 mil cotistas, 8,8% mais IPCA é o yield médio das debêntures, 6,28 anos é o prazo médio das durations da carteira, 94% aqui alocados em debêntures de infraestrutura. Na data que eu gravo com vocês, o Cadif 11 cota na B3 a R$ 120,70, fazendo um P sobre VP de 0,95, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 2,06%. A cotação lá em dezembro de 2024 chegou aos R$ 116,04, buscou uma pequena recuperação ainda dentro de dezembro. Agora, em março de 2025, atingiu os R$ 128, mas desde o início das notícias negativas aí em relação a este sócio acionista de uma das emissoras de debêntures, a cotação saiu lá dos R$ 127,37 já para a casa dos R$ 120,70. A última distribuição aqui do Cadif 11 foi de R$ 1,00 por cota, paga agora no dia 7 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 0,78, anual de 12,09%. Investindo R$ 1.000 a 2 anos em Cadif 11, o cotista teria hoje R$ 1.132,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta pequena recuperação aí no mercado secundário, o Cadif 11 supera apenas o IPCA e o IFIX, mas ainda não supera o CDI, retornando no período 13,22%, enquanto o CDI retornou 24,11%, o IPCA 9,67% e o IFIX 8,23%. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês o fundo rendeu 1,52%, enquanto o benchmark IMAB rendeu 1,30%. O spread no mês fechou 1,31% acima do IMAB em relação à cota patrimonial. A carteira aqui do fundo, por enquanto, segue bem diversificada e com risco de crédito baixo, contendo 67 emissões, sendo 39% delas classificadas como AAA. O fundo tem como objetivo a performance de 0,5% a 1% acima da NTNB e a cota patrimonial, como comentamos, rendeu IMAB 15,3% desde o início do fundo. No mês, a cota patrimonial rendeu 1,52%, a cota mercado 2,2% e o IMAB 1,3% e o CDI 1,10%, tudo isso antes das notícias negativas. No quinto dia útil, dia 7 de julho de 2025, foi paga ao cotista R$ 1,00 por cota. Houve a redução em relação ao valor pago anterior de R$ 1,30, muito motivado aí pela queda do IPCA, que em maio foi de 0,26, ante a 0,39 na estimativa da Ambima. O IPCA para junho agora tem uma projeção de redução de 0,26 para 0,19, o que pode impactar aí a próxima distribuição do fundo já para agora, no início de agosto de 2025. Os rendimentos apresentaram um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,5. O valor patrimonial da cota do fundo foi de 1,52 em comparação ao mais 1,30 do IMAB em junho e de 8,79% em comparação com 7,32 do IMAB nos últimos 12 meses. A cota do Cadif terminou o mês negociada com um ágio de 0,53%. Tudo isso antes das notícias negativas aqui em relação ao emissor de debênture do fundo, encerrando, como comentamos, lá na casa dos R$ 127,47 contra R$ 126,80 em relação ao patrimonial. A carteira de debêntures do fundo tem um retorno esperado de IPCA mais 8,95 ao ano. 93,5% do patrimônio líquido do fundo está aqui investido em debêntures. Em junho, as taxas locais tiveram uma queda, contribuindo aí para a valorização das cotas do Cadif. A NTNB 2035 fechou o IPCA
mais 7,18. No mercado econômico brasileiro, é aquilo que nós já sabemos, Selic a 15, IPCA bem conturbada aqui no curto prazo. Já no prêmio de crédito, aqui em relação às debêntures indexadas ao CDI, houve uma queda de 12 pontos nos prêmios, saindo de uma média ponderada de CDI mais 1,54 para CDI mais 1,42. Já nas debêntures incentivadas indexadas ao IPCA, também apresentaram uma queda nos spreads de crédito, saindo de NTNB mais 0,31 para NTNB mais 0,20% ao ano. Em relação à carteira aqui do fundo, atenção pessoal, houve uma situação aqui em relação a Porto 100 Geração de Energia. Segundo a gestão, nas últimas semanas houve uma deterioração relevante do acionista da Porto 100, que é a New Fortress Energy. Segundo a gestão, a New Fortress, a acionista aqui da Porto 100, é uma companhia listada na Nasdaq, fundada em 2014 para a produção, logística e comercialização de gás natural liquefeito no Brasil, no México, Porto Rico e também na Nicarágua. Nos últimos meses, a companhia teve problemas na entrada em operação comercial de uma planta no México e prejuízo na comercialização de gás, que resultou em uma forte desvalorização no valor de suas ações e dos seus bonds lá na Nasdaq. Com isso, houve um rebaixamento aqui de crédito Fitch da companhia para a CCC em relação ao mercado global, agora em 5 de junho de 2025. Todavia, segundo a gestão, é importante destacar que, assim como a Porto 100, a New Fortress não apresenta inadimplemento pecuniário e o seu balde de prazo mais curto vence em setembro de 2026. A empresa de infraestrutura energética, atualmente negociada a uma próxima mínima de 52 semanas a $2,26, recebeu uma notificação da Nasdaq indicando que a empresa não está em conformidade com as regras de listagem 5.250 da Nasdaq. Segundo o site investing.com, de acordo com os dados do Investing Pro, as ações da empresa caíram quase 89% no último ano, com métricas de saúde financeira indicando desafios significativos. Esta regra exige que as empresas apresentem relatórios financeiros periódicos de maneira oportuna à Comissão de Valores Mobiliário dos Estados Unidos, que é a SEC. Então, a New Fortress, acionista aqui da Porto 100, se encontra em uma situação nada confortável lá na Nasdaq, inclusive com uma saúde deteriorada dos seus indicadores financeiros e também da sua cotação no mercado secundário. Mas, voltando aqui para o relatório do CADIF 11, a gestão destaca que a Porto 100 é uma usina que está sendo construída na seguinte situação. A Porto 100 é uma SPE para a construção e operação da usina, sendo, portanto, independente dos demais ativos da New Fortress. Em maio de 2025, as obras estavam adiantadas, com cerca de 54% em andamento, versus os 44% do previsto. Portanto, não há previsão de atraso para a entrada da operação da planta, marcada agora para agosto de 2026. A obra está sendo executada dentro do orçamento previsto e todo o capital necessário para a construção já está assegurado. Os recursos estão sendo liberados aqui para pagamentos aos fornecedores à medida que há avanço da obra. Em relação ao seu maior acionista, que é a New Fortress Energy, a gestão comenta aqui que ela teve o rating rebaixado e a necessidade de atenção a Porto 100 advém de um eventual aumento do custo de execução da obra que poderia não ser suportado financeiramente pelo acionista. Então, é uma situação extremamente delicada porque a New Fortress se encontra também em situação delicada lá na Nasdaq e se a continuidade do desenvolvimento aqui da obra da Porto 100 precisar de aportes financeiros em relação a eventual aumento do custo da execução da obra, a gestão aqui do CADIF 11 comenta que ela teme porque eventual custo não pode ser suportado lá pela New Fortress. Conquanto não se possa descartar eventual necessidade de aporte adicional de capital pelos acionistas, hoje a administração aqui do CADIF 11 comenta que não vislumbra esta necessidade. Em relação ao cenário de garantias,
a Porto 100 foi uma emissão de 4 bilhões e 500 milhões, vencendo lá em 2040 a IPCA mais 9,15, sendo 16% detida aqui por fundos da Quineia e o restante pelo BNDES. A operação é uma debênture incentivada sênior com garantias reais, como ações da emissora, equipamentos da emissora, além também de recebíveis. Tem aqui também garantias adicionais, como o desconto para liberação de recursos, o compromisso de aporte de capital pelo acionista, tem aqui também a fiança da New Fortress, mas com a deterioração financeira da New Fortress, a gestão comenta aqui que tiveram sua função de proteção em relação a Porto 100 reduzida, que está relacionada aqui ao item 5 e ao item 6. O item 5 que se refere aqui ao compromisso de aporte de capital e também à fiança. Então, as principais garantias adicionais aqui foram deterioradas. Segundo a gestão, contratou aqui um assessor próprio para conseguir acompanhar a obra de forma mais próxima. Tudo isso porque vai demandar agora um ajuste em relação ao orçamento desta obra. Se ele for reajustado, se ele for majorado, se o custo da execução for aumentado, a New Fortress não conseguirá cumprir aqui com o compromisso de aporte de capital e uma eventual falta da New Fortress em relação à sua parte no investimento, não é possível se acionar aqui a fiança da New Fortress. Então, é uma situação extremamente complicada que demanda uma contínua atenção por parte do cotista, isso porque a gestão aqui, já se antecipando, buscou contratar um assessor técnico aqui, inclusive para acompanhamento da obra. Então, toda a atenção do cotista do Cadif 11 a esta situação da Porto 100 com a New Fortress. Mas seguindo aqui no relatório, a gestão comenta que os fundos geridos pela Quineia adquiriram em junho 93 milhões de debêntures incentivadas aqui da Topen Solar, uma empresa do grupo Topen. Segundo a gestão, os fundos geridos aqui pela Quineia adquiriram 100% da emissão, o portfólio possuindo aí 10 projetos solares com 30 megawatts localizados em 6 estados, e o principal acionista do grupo é a Pontal Energy, que possui 67% de participação. Os demais sócios são do grupo RZK, FIP EP MN, RZK Energia, gerido pela Nova Milano. O investimento conta com garantias de projeto de fiança corporativa, além de um completion financeiro. E a emissão foi de IPCA mais 10,69% ao ano, com vencimento lá em 2041, classificado como A pela Moody Brasil. Em relação ao desempenho aqui do Cadif 11, considerando o retorno acumulado da cota patrimonial, ele chega a 134,2%, enquanto o retorno acumulado na cota mercado 133,8% e o IMAB rendendo 103,1%, enquanto o retorno acumulado no DI rendeu 92,1%. Na rentabilidade no mês, o Cadif 11 fechou agora na cota patrimonial em junho 1,52%, na cota mercado 2,20% e no IMAB 1,30%. Atenção, pessoal, que esta rentabilidade aqui, tudo isso se refere à data anterior à divulgação destas notícias aqui em relação a Porto 100. Na carteira de ativos aqui do fundo, ele tem 2 bilhões 425 milhões em debêntures, 150 milhões em títulos públicos, as debêntures dando IPCA mais 8,84%, uma duration de 5,71%, um spread de 1,44% e um spread de crédito no mês de 1,39%. Os 150 milhões correspondem a 6% do patrimônio líquido do fundo, estão aqui em títulos públicos federais e a emissão da Porto 100 chega ao montante de 152 milhões aqui para o Cadif 11, 5,9% de todo o patrimônio líquido do fundo, há uma taxa de emissão de IPCA mais 9,15%, uma duration de 6,12%, classificado pela Moody como A+, 16% aqui de todo o portfólio dos fundos geridos pela Quineia. Então, extrema atenção, porque a matriz risco-impacto ela é bem elevada, superior a 5%, que pode afetar consideravelmente aqui o Cadif 11. Já a operação aqui da Topen Solar, ela corresponde a 1% do patrimônio líquido do fundo, 26 milhões aqui do Cadif 11,
a uma operação de IPCA mais 10,69, uma duration de 5,66, classificado pela Moody como A, 100% aqui dos fundos geridos pela Quineia. Já na distribuição de R$1 por cota, o Cadif 11 faz aqui uma taxa de inflação na casa de 0,30, os juros reais 0,70, uma rentabilidade no período de 0,79, uma rentabilidade gross up de 0,93, 85% dos TDI. Então, importantíssimo ficar atento a esta rentabilidade aqui do Cadif 11. Em relação à movimentação na B3, 2.480.000 é a movimentação diária na B3. O fundo iniciou as atividades em 2017. A primeira cota na emissão foi de R$100. Ele tem uma taxa de administração e de custódia de 1,11% ao ano. Perfeito, pessoal? De Cadif 11 é basicamente isso. Muita atenção a esta situação da Porto 100. Importantíssimo cotista monitorar tanto a situação da Porto 100 quanto a situação da New Fortress, que já não vem bem aí das pernas lá na Nasdaq há pelo menos 52 semanas, prazo superior a um ano. Então, importantíssimo ficar atento a todo esse cenário. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.